Olá pessoal, aqui é a Raíssa Garcia e eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu me deparei com alguns mapas de pessoas conhecidas, de clientes, que eu reparei que o padrão era o mesmo. E é isso que eu queria dividir com vocês. Então olha só, o vídeo de hoje é para quem tem Ketu na casa 1, Ketu na casa 5 ou Ketu na casa 9. E para as pessoas que têm ou Ketu na casa 7, ou Ketu na casa 11, ou Ketu na 3. Então, o que foi que eu observei? Para as pessoas com Ketu na casa 1, na 5 ou na casa 9, existe um desapego natural, que eu não sei explicar nessas pessoas, um desapego em relação à educação, em relação a estudos. Então, esse desapego é, de repente, mostrado no mundo concreto. Por exemplo, a pessoa não tem interesse de ler, ou não tem interesse em passar em concursos, em provas, em vestibular. A pessoa simplesmente acha tudo aquilo ali uma perda de tempo. E isso é mostrado de várias formas. Tá? As pessoas com Ketu na casa 1, Ketu na 5 e Ketu na casa 9, elas manifestam esse desapego de formas diferentes. Então, o que eu já vi? Pessoas com Ketu na casa 5, na infância, passarem por muitas escolas, trocar de escola com frequência. Pessoas com Ketu na 9, terem dificuldade, de repente, de fazerem um trabalho científico na universidade. Pessoas com Ketu na 1, às vezes tem ambos os problemas. Porque, olha só, Ketu na casa 1, ele aspecta a casa 5 e a casa 9. Ketu na casa 5 aspecta a casa 1 e a casa 9. E Ketu na 9 aspecta a casa 1 e a casa 5. Tá bom? Então, eles estão sempre aspectando as outras casas. Tem astrólogos que falam que não existe esse aspecto de Ketu, que Ketu é um ponto, ele não pode aspectar uma outra casa. Isso é bem, eu diria, lógico, mas eu considero nas minhas análises esse aspecto de Ketu. E assim, eu já vi isso funcionar em vários mapas. Então, olha só, as pessoas com Ketu na casa 1, elas demonstram tanto um desapego com a casa 5, quanto um desapego com a casa 9. Agora, vamos para as exceções. Isso é a regra. Se vocês tiverem um planeta junto do Ketu, então, por exemplo, você tem lá Ketu na casa 5 com algum planeta, sei lá, Júpiter, Saturno, qualquer planeta, o que vai acontecer é que você vai sentir menos esse desapego, porque o planeta está colocando energia naquela casa. Então, eu tô falando a regra para Ketu sozinho no mapa. Ketu tá lá na casa 1 sozinho. Ketu na 5 sozinho. Ketu na 9 sozinho. Se esse Ketu tiver aspectos de planetas nele, ele não vai agir tanto assim. O que eu tô querendo dizer? Que quando um planeta aspecta Ketu, Ketu suga a energia do planeta e vai se comportar como aquele planeta. Então, Ketu ele interfere mais na casa que ele está quando ele está sozinho. Se ele estiver com algum outro planeta, ele vai se comportar como outro planeta e aí tem que olhar o mapa para ver. Então, isso aqui é só a regra geral. Então, é isso. Ketu na casa 1, na casa 5 e na casa 9, a pessoa vai ter um desapego à educação, à parte acadêmica. Tá, pode ser que a pessoa seja um professor, que ensine, que dê aulas na faculdade, mas é porque essa pessoa trouxe conhecimento de outras vidas, ou que ralou nessa vida para desenvolver, para aprender, não para desenvolver, mas para aprender o que precisa. Na verdade, Ketu na casa 1, na 5 e na 9, ele não impede o aprendizado, tá? É bom ficar claro isso. Não significa que essas pessoas são burras, não é isso. O que significa que elas não vão gostar. Vai existir lá no fundo, lá dentro delas, uma insatisfação enorme com aquilo. Beleza, digamos que um professor tem Ketu na 9. 9 é a casa do ensino, né?
Só que ele tá pegando esse ensino e tá levando para outro lugar, que é para casa 3, onde está o Rahu. Então, ele quer com aquilo buscar uma outra coisa. Muitas vezes, esse pessoal, eles têm esse posicionamento e eles se utilizam desse posicionamento para ir em direção ao Rahu. Que é isso que eu queria falar para vocês. A solução para isso é vá em busca do Rahu. Não tente se debater com uma coisa que vocês não conseguem. Sei lá, digamos que o mapa do seu filho, por exemplo, tem lá Ketu na casa 5. Então, se tiver Ketu na 5, é provável que seu filho tenha um certo desapego à educação. Que não leve tão a sério a escola e por aí vai. Mas isso é uma fase que ele vai passar por ela e acabou. Ele precisa daquilo para seguir adiante. Mas ele não precisa tirar 10. Ele não precisa ser o melhor aluno. Porque não é o Rahu dele que está lá agindo. O que está agindo é o Ketu. E o Ketu traz insatisfação para ele. Então, se você é mãe, que você conhece o mapa do seu filho, de repente, não sei, e você vê lá Ketu na casa 5, minha sugestão é não force, porque ele só vai passar aquela fase para ir em direção ao Rahu. Ele não veio para essa vida para buscar as coisas da casa 5, muito pelo contrário. As coisas da casa 5 já foram alcançadas em vidas passadas. Ele veio buscar a casa 11, que é onde está o Rahu. Tá bom? Um outro posicionamento que eu queria falar para vocês é de Ketu na casa 3, Ketu na casa 7 e Ketu na casa 11. O que eu tenho visto nesses mapas, eu já vi alguns mapas assim, de pessoas conhecidas e de clientes, em que eles têm dificuldade com relacionamento. Olha só que interessante. Casa 3, se você tiver Ketu na 3, esse Ketu está aspectando a casa 7. Se você tiver Ketu na casa 11, esse Ketu está aspectando a casa 7. Então não tem jeito. Vai existir, no fundo, uma insatisfação com o relacionamento. Ah, Raíssa, então quer dizer que esse pessoal não pode casar? Não, muito pelo contrário. Eu já vi mapas de pessoas casadas e muito bem casadas. Não é assim que funciona. O que funciona é que lá no íntimo essa pessoa vai ter uma insatisfação, porque já experimentou isso. Então, de repente, uma pessoa com Ketu na casa 7 não vai gostar de fazer contratos, de fazer parcerias. Vai gostar de trabalhar sozinho. Por quê? Porque o Rahu está na casa 1. Eu já vi astrólogos com esse posicionamento. Ryan Krozak e Sanjeepi. Todos dois têm Rahu na casa 1 e Ketu na 7. E eles têm dificuldade de trabalhar com outra pessoa, eles trabalham sozinhos, certo? Tudo bem que a astrologia é um trabalho solitário, só que eles vieram para essa vida desenvolver eles mesmos, por conta do Rahu na casa 1. Então quem tem Ketu na casa 11 vai ter dificuldade também com relacionamentos. Ketu na 11, a pessoa vai ter dificuldade com grupos. Claro que assim, a pessoa vai querer estar em grupo, vai querer vivenciar esse Ketu. Porque Ketu é um lugar de conforto, aquele lugar familiar que você já experimentou. E se deu certo em vidas passadas, você vai querer voltar para aquele lugar. Então, de repente, se você tem Ketu na casa 11, você vai querer se reunir em grupo novamente. Mas uma vez que você vai estar num grupo, você vai sentir que aquilo não tem mais serventia para você, que você já vivenciou, que aquilo não te serve mais. E aí é que você vai pro Rahu. Então é isso que eu queria falar para vocês. Ketu na casa 3, Ketu na casa 7 e Ketu na casa 11 vai dar uma mexida nos relacionamentos. E aí de repente vocês podem pensar, ah, Raíssa, mas eu não sinto isso. Muito pelo contrário, eu preciso de relacionamentos para sobreviver. Eu tenho Ketu na casa 7 e eu preciso estar no relacionamento o tempo inteiro. Isso é sinal que você está vivenciando sua vida passada e você não está consciente disso.
Minha sugestão é que sua vida presente e futura ainda não engatou, digamos assim. Porque você não está vivenciando o Rahu. Talvez por não ter a consciência disso. Então, eu já vi mapas de pessoas com Ketu na casa 7 que estão acabando o relacionamento e entrando em outro relacionamento. Acaba o relacionamento, entra em outro. Na verdade, essas pessoas elas não percebem que os relacionamentos estão acabando porque elas precisam desenvolver elas mesmas. Então, de repente, fica aí um tempo solteiro, sem ninguém, para poder trabalhar a própria individualidade, a própria identidade. Essas pessoas com Rahu na 1 têm essa necessidade, certo? E a mesma coisa acontece com quem tem Rahu na casa 3 e Rahu na casa 11. Um pouco diferente, porque o eixo kármico é diferente. Então, de repente, quem tem Ketu na casa 11 vai querer ir para onde está o Rahu, na casa 5. Ah, Raíssa, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar em romances. Eu tenho medo de ir para negócios especulativos, de abrir um negócio. Mas esse é o caminho do Rahu. E outra coisa, Rahu na casa 5 faz a pessoa estudar. Não importa, para concurso, a pessoa está sempre querendo um motivo para estudar. Porque a casa 5 é a casa da educação. E outra coisa, a casa 5 é a casa dos Vedas. Então essa pessoa naturalmente tem um impulso aí forte para estudar astrologia védica, com Rahu na casa 5. E quem tem Ketu na casa 3 vai ter um impulso para ir para a casa 9, com o Rahu lá. Ou seja, fazer pesquisa, ir para a universidade, viajar, fazer uma viagem longa ou estar o tempo todo viajando. Porque a casa 3 e a casa 9, elas têm uma relação com viagem. Casa 3 são viagens curtas, casa 9 são viagens longas. Então vai existir aí, eu já vi mapas de pessoas que estão o tempo todo criando um motivo para estarem viajando pelo trabalho. Porque é isso que é para isso que elas vieram, na verdade. Então, as experiências concretas que essas pessoas têm é uma manifestação do eixo kármico. E elas não percebem. Teve outro mapa que eu vi, que a pessoa tem Ketu na casa 9, certo? E tem Rahu na casa 3. E essa pessoa só vive no Facebook. Lembra, casa 3 é a casa da mídia. Então, essa pessoa não quer mais saber de, sabe, filosofia, coisas profundas, que é a casa 9. E essa pessoa migrou para a casa 3, que é onde está o Rahu. Então tem essa necessidade em estar o tempo todo conectado na internet. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com isso. Isso foi só as minhas observações com os mapas. Não, em momento nenhum eu quero dizer que eu tenho a verdade. Por favor, comentem o que vocês, as impressões que vocês têm. Quem tem esses posicionamentos de Ketu e Rahu, nessas casas aí que eu falei, eu vou adorar saber um pouquinho de vocês. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.